foi dado. E eu digo que às vezes é difícil falar para nossos irmãos, porque a maioria sabe das coisas, mas tem coisas que muitas vezes nos chamam a atenção, né? E eu não sou pregadora, mas a gente fala segundo o que está escrito dentro da palavra de Deus. Vamos fechar nossos olhos para falar com Deus? Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ser chamado Teus filhos, pelo privilégio que temos de poder estar aqui para Te louvar, Te adorar em espírito e em verdade. Queira falar com cada um de nós nesta noite. Fala comigo, Senhor, através da Tua palavra. O Senhor sabe que eu sou pesada de língua, não sei falar, mas que o Espírito Santo do Senhor possa falar comigo, possa colocar as Tuas palavras na minha boca, para que a mensagem possa ir de encontro à necessidade de cada um de nós. Perdoa os pecados cometidos, prepara-nos para o Teu reino, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Aí, se ela fez um pedido de oração, esqueceu o pedido do sogro, não é assim? Eu peço pelo meu pai, né? Meu pai desde sábado está internado. E ele tem 82 anos, não, 81 anos. Ele não entrou muito bem. No domingo ele estava bem. Depois, de domingo para cá, a pressão dele sempre alta. Não tinha. A glicose dele era baixa, foi para 300 ontem, foi preciso tomar insulina. Então, assim, que os irmãos orem, né, para que ele, se for da vontade do Senhor, que possa recuperar a saúde dele, possa trazer ele de volta para casa. Vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. O título da nossa mensagem desta noite é Os Benefícios das Provações. O que vocês acham? A provação ela traz benefício para nós ou não? Ou traz tristeza? Porque em Tiago 1, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Meus irmãos, todos encontraram? Tiago está depois de Hebreus. Meus irmãos, tendes grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a aprovação da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aqui está dizendo, né? Que nós temos que ter paciência, temos que ter alegria ao enfrentar as tentações. Mas como que a gente está passando por uma situação difícil e a gente vai ser alegre? Primeiramente, eu trago para mim, porque, irmãos, não é fácil você estar passando por um momento tão difícil na sua vida e você ter que aprender a cantar, aprender a sorrir, aprender a ser alegre. Se o seu coração está triste, já disse que no versículo, sabendo que a prova da nossa fé opera paciência. E tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Às vezes é difícil ser perfeito em momentos difíceis. Não é fácil. Eu digo por mim,
Porque quando a gente está passando por um momento difícil na vida, eu não sei sorrir. A gente não sente vontade de cantar. Porque parece que algo dentro da gente, ele mata a gente. Tem pessoas que matam a sua alegria, tira a sua felicidade. Então, aqui está dizendo como sorrir. Mas aqui está dizendo também que Jesus é o nosso exemplo. Jesus passou por todo momento difícil na sua vida, mas em momento nenhum ele deixou de ser obediente ao Pai. Nas maiores aflições, aos maiores desabores, nas horas mais terríveis, a esperança, a confiança e a felicidade hão de reinar na mente e no coração, na vida daquele que conhece a Deus. Então nós precisamos aprender dessas coisas. Porque muitas vezes nós ainda não aprendemos a ser perseverante, a ser paciente, a confiar, a ter esperança de que mesmo em meio à dificuldade que nós enfrentamos, isso vai passar. Tiago 2, no versículo 2, ele diz: tende por motivo de alegria ao passar por várias provações. Eu não sei se vocês têm essa alegria, porque eu não tenho. Se eu estiver passando por um momento difícil na minha vida, eu não me sinto alegria. Eu me sinto tão abatida por dentro que às vezes dá vontade de você desanimar, não da fé, mas te enfraquece. Meus irmãos, tem de grande gozo quando caís em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Então nós precisamos aprender agora, nos dias que nós estamos vivendo, porque tempos difíceis virão. Se nós não aprender a suportar as pequenas provas agora, como nós iremos suportar as difíceis? Porque diz que quando Jesus voltar, vai ser um dia de muita tristeza para uns e alegria para outros. Mas nós vamos se provar. A tentação tem sentido de prova ou provação. Parafraseando o que nos diz Tiago, quando caís em tentação, isto é, quando passar por provações de vossa fé, que é isso ser um motivo de gozo, de alegria e de grande felicidade. Aqui Tiago está dizendo que as provações que nós temos que passar, não é uma provação que às vezes é familiar, mas a provação, ele está dizendo, é quando nós somos provados por amor a Cristo. Eu ainda não passei assim por uma situação difícil por amor a Cristo. Às vezes sim, você vai dar um folheto, faz um convite para alguém te bate a porta na cara, alguém te recebe mal, mas sofrer mesmo pelo Evangelho, tenho certeza que nós ainda não sofremos. Mas é esta a provação que Tiago está dizendo. E se nós passarmos provações por amor a Cristo, nós temos que sofrer alegre. Mas não as coisas que às vezes acontecem na vida familiar, com o vizinho, com um amigo, com um colega, com qualquer coisa. Porque você sofrer por algo que você não fez, isso não tem como você se alegrar. Mas nós devemos alegrar quando nós façamos algo para Deus, que alguém nos maltrata, então nós devemos nos alegrar, nós devemos louvar, nós devemos nos sentir felizes, porque Deus está nos provando para ver se nós realmente temos força para nos suportar, se vamos continuar ou não nessa fé. Primeiro, o que são provações? Provação é uma palavra usada no processo de purificação de metais preciosos. Por exemplo, pegamos Provérbios 17:3. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios 17:3? Provérbios, depois de Salmos. No versículo 3 diz aqui:
ouro, mas o Senhor prova os corações. O que é crisol? Para você, o que é crisol? Crisol, pesquisando, é um recipiente utilizado para experimentos químicos. Isso aí é para a prata. E o forno é para o ouro. A Bíblia diz que nós, como cristãos, vai ser provado como um ouro no forno. O ouro, ele para ser ouro de verdade, ele tem que ser bem refinado, sem ter nenhuma cor, sem ter nada, para ser ouro de verdade. Então ele é provado no forno. Meu irmão, o tio irmão que trabalhava com alumínio, ele derretia. E aquilo ali tinha que sair perfeitas panelas. Se não saísse perfeita, ela não prestava. Então a mesma forma é o ouro. E a palavra de Deus diz que nós vamos ser provados como um ouro no fogo. Então, o que é provações? Que o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os nossos corações. Então nós somos para quem? Para o Senhor. Então o Senhor nos prova, Ele não nos dá uma prova da forma que nós não podemos suportar. Ele prova de uma maneira que nós podemos suportar e Ele nos dá força para poder vencer. Amém. Amém. Provações são estas. Situações difíceis pelas quais passamos constantemente e de alguma maneira vem desafiar a nossa capacidade de resistência, a profundidade e a força de nossa fé e nossa confiança em Deus. Então, provação é aquilo que vem provar a sua fé, que vem te desafiar, que vem, mas nós devemos ter capacidade, resistência, profundidade. Nós, como cristãos, devemos ter raízes profundas. Nós não devemos ser como as ondas do mar que possam ser levadas pelo vento para onde quer, não. Mas nós devemos ter resistência naquilo que nós temos. Não podemos, nas quais não podemos tornar motivo de ressentimentos. O que a palavra de Deus nos ensina que o Senhor de nossas vidas está no controle de cada situação, que Ele tem o domínio de tudo quando acontece e está nos provando. Então, mesmo que nós sejamos acusados falsamente, podemos nos tornar objeto de mexerigueiros, reprovados, rejeitados, condenados, criticados, contrariados, enganados. Mas Deus, Ele prova Ele sonda cada situação. Situações de enfermidade, ou quando sofremos reveses financeiros, muitas vezes a gente passa por tantas coisas na vida, né? Quando tem 6 meses que nós, está com 6 meses que nós estamos morando aqui, no comercinho perto de Teixeira, nós perdemos várias coisas. Meu filho, ele foi comprar uma cadeira na nossa casa pela internet, e um rapaz disse assim: é muito estranho, né, você chegar em uma loja, o camarada te vender um objeto, nunca te viu, não sabe quem é você, e disse assim: ó, quando o objeto chegar, você paga. E assim ele fez. E foi um rapaz seguindo ele até na direção da casa do meu pai. Quando o caminhão chegou, ele entrou, meu menino subiu em cima do caminhão, olhou a madeira, o material que tinha comprado, estava tudo certinho, eu fico isso. Quando ele descarregou a madeira, descarregou as telhas que foi ver, tinha feito Pix, uma conta errada. Não foi uma conta errada, era o cara que tinha enganado ele, né? Nós perdemos. Minha geladeira queimou. Foi tantas coisas que aconteceu, sabe, que às vezes não dá vontade de assistir. Mas se a gente não buscar o Senhor, a gente desiste. Mas eu me lembro que quando Jó perdeu tudo, ele disse: nu eu vi e nu voltarei, né? E depois o Senhor deu tudo em dobro para Jó, porque ele confiou, ele foi fiel. Então eu tenho certeza que Deus vai também nos dar e dar para cada um de nós que estamos aqui. Amém. Basta nós confiarmos e ser fiel, porque o nosso Deus é poderoso. Então, a atitude que devemos ter diante de Deus é ter grande alegria e gozo.
veja o que Tiago está dizendo. Quando você estiver passando por problema de saúde, alegre-se. Quando estiver passando por conflito de relacionamento, alegre-se. É fácil, irmão, se você não está bem com sua esposa, com seu esposo, você está alegre? É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. É difícil. Quando você estiver passando por contrariedade, alegre-se. Mas Tiago está dizendo que nós devemos ter grande gozo e alegria diante de qualquer circunstância. Será que este homem de Deus está nos exortando a uma atitude indiferente diante do sofrimento? Ou nos encorajando a um comportamento racional de rir diante da desgraça? Ele está dizendo que não podemos nos sentir contrariados ou não podemos nos entristecer. Certamente não. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém triste? Faça oração. Então aqui ele tem duas opções. Né? Ele não está dizendo que nós estamos passando por um problema, nós temos que rir, às vezes, para mostrar que estamos rindo. Olha, se eu estou passando por uma situação difícil e eu estou rindo, eu estou sendo falsa, porque o meu coração, porque a gente tem que ser verdadeira. Como diz um pastor, se você está passando por um momento difícil e você não tem vontade de orar, mesmo você contando para Deus os seus problemas, você já está orando. Olha, se eu não tenho vontade de orar, eu estou passando um momento difícil, eu não tenho vontade de sorrir, eu estou magoada, eu estou chateada, você já está contando para Deus o seu problema, está sendo sincera. Agora, a gente falar para Deus, ou falar para alguém o que a gente não está sentindo, se você não está feliz, está mentindo. Mas ele está dizendo, se está alegre, cante louvor, vamos louvar junto com as pessoas que estão alegres. Se está triste, se está doente, vamos orar para essa pessoa. Tiago não quer que nós nos entristeçamos quando as coisas erradas acontecem conosco ou com outras pessoas. Às vezes, quando acontece algo com alguém, né, de errado, ou às vezes alguém fez com a gente isso bem feito, mas ele está dizendo que não, ele não quer que nós façamos isso. Nós devemos orar, porque do mesmo jeito que eu quero bem, o meu bem, nós devemos desejar o bem também para as pessoas. O amor ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Mesmo, né, que alguém ele deseja o mal para nós, mas nós devemos orar para essa pessoa, desejar o bem para essa pessoa, porque Deus ele se alegra com a verdade. Quando estiverem passando por provação, alegre-se e sinta-se feliz, fiquem contentes. Como está escrito no Salmo, o homem que anda com Deus, quando passa pelo vale árido, faz dele uma fonte de bênção. Então, o homem que anda com Deus. Então, se nós andamos com Deus, se nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, nós devemos confiar e ter certeza que o Senhor está conosco. Amém. Em Neemias 8:10 diz, porque este é o dia, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O Salmo 118:24 diz, este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos nele. Então, este é o dia. Então, hoje, nós devemos nos alegrar no Senhor. Mesmo que nós passamos por momentos difíceis, mesmo que as coisas não estão boas, mesmo que estamos desempregados, mesmo que estamos com alguém na família, né, doente, mas nós devemos nos alegrar no Senhor. Nós devemos regozijar nele. A alegria é uma atitude de fé, de reconhecimento de que as mãos de Deus estão conduzindo o nosso destino e que a nossa vida não está nas mãos de Satanás. Então nós devemos nos alegrar, porque apesar de tudo o Senhor está nos conduzindo. E
que nada é fruto do acaso e que também não estamos à mercê de nossas próprias determinações e disposição do coração, mas que cada dia, cada acontecimento, até mesmo aqueles que nos contrariam, que parece sem sentido, tudo quanto acontece está sob o controle do Senhor. Então, quando a gente pensa que às vezes as coisas estão tão difíceis, que às vezes não tem solução, mas nós devemos ter em nosso coração que tudo está sob o controle do Senhor Jesus. Amém. Quando nós pensamos que não tem jeito, que tudo está lá no fundo do poço, mas Deus ele proveu a solução. Amém, Senhor. Tiago também nos ensina como podemos ter alegria em ver as provações, sabendo, ele diz, usando o entendimento. O Salmo 32 nos ensina que não devemos ser como um cavalo agudo que não tem entendimento, mas nós temos entendimento. Nós devemos saber quais são os motivos que nós estamos passando. Se a provação ela vem de Deus ou se ela vem do inimigo. Nós, como cristãos, nós temos que saber decifrar as coisas. Porque tem coisas que você percebe que o inimigo ele quer te destruir. Mas tem coisas que não. E você tem que botar o joelho no chão e pedir força a Deus para poder vencer. E as provações nos tornam perseverantes. Mas muitas vezes, quando somos provados, muitos eles são desanimados. A fé. Perseverança, paciência, capacidade de resistir e de progredir. Nós não devemos desanimar diante das provações. Nós temos que ser perseverantes. Nós temos que ter paciência, capacidade de resistir e progredir cada vez mais para continuar firme nos caminhos do Senhor. Quando surge dificuldade, o propósito de Deus não é que desistamos, mas que desenvolvamos a capacidade de prosseguir para o alto. O apóstolo Paulo passou por uma situação muito difícil, mas ele disse que ele prosseguiu, ele ganhou o alvo da vitória. Nos conta que certo homem, no dia de chuva, abrigou-se no edifício e havia abandonado uma construção. Pelo que conta aqui, a chuva demorou bastante, porque enquanto ele esperava a chuva passar, ele ficou observando uma formiguinha que carregava uma folhinha que era bem maior do que ela. E em certo momento, aquela formiguinha encontrou uma barreira de cimento endurecido e começou a carregá-la e com sua folha enorme. E no meio da subida, aquela formiguinha caiu. Então ela pegou novamente a folha e começou a subida. E recomeçou e caiu. Ela tornou a pegar, tornou a recomeçar e tornou a cair. E aquele homem ele começou a contar quantas vezes aquela formiguinha pegava a folha e caía. Diz que ele contou 5 vezes, 10 vezes, 30 vezes, 36 vezes, 27 vezes, ele contou até a 69ª, foi que ela conseguiu atravessar aquela barreira com aquela folha nas costas. Então, irmãos, temos a perseverança daquela formiguinha. E o tempo que ele levou ali para observar. E muitas vezes nós, na primeira provação, na primeira dificuldade que nós passamos, nós desistimos. Ele disse que se ela tivesse desistido na 70ª vez, ela não conseguia ultrapassar aquela barreira. E nós também assim, nós conseguimos desistir fácil das coisas. E aquela formiguinha, ela foi perseverante. Então nós podemos observar como até os bichinhos nos ensinam a viver. E nós temos que ser perseverantes. Nós não somos daqui, nós aqui somos passageiros. Nossos dias aqui estão contados. Nós temos que nos perseverar, porque Jesus em breve vai voltar. Amém. É uma boa ilustração do fato que a vida coloca sempre diante de nós oportunidade de nos tornarmos perseverantes.
pessoas fortes que prosseguem, mesmo quando já tenhamos muitas vezes, mesmo quando parece que não conseguiremos. Então, perseverança é uma característica da verdadeira fé. As provações conduzem maturidade e nosso verdadeiro caráter é revelado no caráter de Cristo. Quantas vezes nós nos fáceis, quantos casamentos destruídos por não ter paciência, por não saber levar um ao outro, por não ter perseverança. Porque muitas vezes, irmãos, a salvação do outro depende de mim. Porque eu tenho que testemunhar. E muitas vezes eu que preciso mudar para que alguém possa mudar a vida dele. Certa ocasião, diz que sua igreja, nos conta aqui, né? Uma igreja recebeu uma missionária que foi pregar. E o pastor, ele pregava aquele sermão, ele dizia que a igreja precisava de mudança, que precisava de reavivamento. Mas ninguém se importava com o sermão que ele pregava. E um dia a igreja recebeu uma missionária que fez o mesmo sermão que o pastor pregou. E o povo dava glória, o povo se entusiasmou. E houve mudança no sermão daquela missionária. E sabe o que aconteceu? O pastor, ele ficou revoltado. Ele ficou enciumado. Porque os irmãos se comoveram com o sermão que aquela missionária trouxe, mas não comoveu com o sermão que ele fez, que ele fazia. Nós vemos, irmãos, até a forma de uma pessoa cantar, que pregava 10 segundos para a igreja. E depois, alguém disse para ele, mas pastor, o senhor está enciumado só por causa da diferença da transformação que foi feita. E quando ele caiu na real, ele pôde perceber que era ciúmes. E depois ele louvou a Deus, agradeceu a Deus por alguém que fez a diferença. É como, irmãos, nós saímos por aí, damos estudos bíblicos. Damos 1, 2, 3, falando de Jesus para as pessoas, mas muitas vezes as pessoas não se batizam. Mas tem outras pessoas de bola fato que seguem. Mas a palavra de Deus nós temos que plantar, nós temos que semear, porque a obra o Espírito Santo vai fazer. Amém. E aqui diz, então, tem uma história também de um seminarista, que ele foi fazer o pedido ao diretor de uma escola bíblica. Ele tinha pressa de entrar no ministério, e ele perguntou para o diretor se ele poderia, se tinha um curso que ele poderia fazer mais rápido para que ele pudesse entrar no seu ministério. E perguntou o cenário. E o Evangelho, assim sair pregando o Evangelho. Esta é uma tarefa urgente, ele dizia, e queria lançar logo a mão no arado. Então o diretor respondeu, sim, eu acho que se você quiser, posso lhe oferecer um curso mais rápido, mas depende do tipo de funcionário que você exercer. Quando Deus quer fazer um carvalho, ele leva 100 anos. Muitos verões e invernos, e sol, e chuva, e tempestade, e ventos, e muito tempo em situações diferentes. Foi o que o diretor disse para esse jovem. Muitas provações levavam então muito tempo para construir um carvalho, mas quando quer fazer uma obra, leva 6 meses. Que tipo de missionário você quer ser? Aí ele diz, o fervoroso jovem entendeu e respondeu, eu quero ser um carvalho, e prosseguiu o seu estudo. Então, nada feito de qualquer jeito vale a pena. Então a gente precisa de reconhecer, fazer as coisas de Deus com essência e ordem, porque leva tempo para conseguir conquistar o coração de uma pessoa. Para nós conseguir, mas para Deus é um piscar de olho. E nós, cada um de nós, irmãos, possamos ser usados, ser instrumento de Deus, usados por Deus, e deixar que Deus nos guie para fazer o que é certo e da maneira certa. Amém. E que nós agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por mim havendo vendido por aqui, para que,
Porque para a conservação da vida, Deus me enviou. Então, nós possamos a cada dia, né, nos entregar ao Senhor, levar a mensagem para outras pessoas e testemunhar e ser perseverante, paciente, para que nós também possamos alcançar a nossa coroa da vida eterna. Amém. Deus possa abençoar a cada um de nós.